Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, analisamos o recente confronto no Parlamento entre André Ventura e o Primeiro-Ministro. Ventura acusou o governo de corrupção e questionou a integridade das instituições. André Ventura também destacou o envolvimento de políticos em casos de corrupção e perguntou se o Primeiro-Ministro estaria disposto a implementar medidas para afastar imediatamente de funções públicas qualquer indivíduo envolvido em crimes que prejudiquem o erário público. Devia ser afastado logo, não poder fazer qualquer coisa ao nível político. Era isso. Ventura mencionou o caso de Hernani Dias, ex-secretário de Estado, que estava sob suspeita em investigações e havia constituído 2 imobiliárias enquanto exercia funções governamentais. Questionou por que razão o Primeiro-Ministro não demitiu imediatamente Hernani Dias. Claro, quando se tem imobiliárias, com a crise imobiliária que há em Portugal, é um conflito de interesse enorme, claro. Que assim eu vou ganhar dinheiro de um lado e ganho dinheiro do outro. Óbvio. O debate intensificou-se quando o Primeiro-Ministro sugeriu que Ventura também já havia enfrentado processos judiciais, insinuando uma condenação. Em resposta, André Ventura reagiu veementemente, exigindo que o Primeiro-Ministro apresentasse provas de qualquer condenação criminal contra si. A discussão prosseguiu com Ventura a acusar o governo de mentir sobre a regularização das listas de espera na saúde, especialmente nas cirurgias oncológicas pediátricas. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, cumprimento-o e aos membros do seu Governo. Senhor Primeiro-Ministro, a minha primeira pergunta não tem que ver com o cargo de Primeiro-Ministro, tem que ver com o cargo de líder do Partido Social Democrata e com o cargo de líder do partido mais representado aqui no Parlamento. Nós temos tido nos últimos anos um conjunto de processos em Portugal que têm levado a que políticos de todos os partidos estejam, muitas vezes, em funções políticas de deputados, de autarcas e outros, em situações ou de corrupção ou de crimes graves e evidentes, e por isso eu reforço. Isso é normal, políticos são corruptos por natureza. Não é normal, mas não é certo. Mas é o que acontece, eles vão para a política por causa da influência que eles têm no poder, é só para isso. O todos. E eu gostava de perguntar, como Presidente do PSD, se está ou não disponível para uma proposta que possamos, aqui no Parlamento, nas câmaras municipais, nas autarquias e em todas as instituições do Estado, onde houver crime que toque o dinheiro das pessoas e que toque a transparência das pessoas, fazê-lo conjuntamente para acabarmos com aqueles que se decidem manter contra o voto que receberam, contra a integridade que foi pedida e em nome da democracia. Queria lhe perguntar se está disposto a alinhar com o Chega nessa matéria. Senhor Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, eu podia eximir-me a dar-lhe esta resposta na medida em que me encontro aqui investido na função de Primeiro-Ministro, mas não vou fugir ao tema, porque é verdade que também sou líder de um partido, aquele que tem uma representatividade maior neste Parlamento, e cabe-me a mim. Só estás aí porque prometeste subida de salários, subida de pensões, subida dessas merdas todas, só por causa disso. Senão não estavas aí. Eu sei que o Partido Socialista também tem 78 deputados, não venceu foi as eleições, há uma pequena diferença, mas se os senhores deputados fizerem questão que eu faça essa referência, tenho todo o espírito democrático para o fazer, senhores deputados. Dito isto, senhor deputado André Ventura, eu creio que compete a todos os agentes políticos terem disponibilidade para a valorização da função política, para a nobreza que deve estar subjacente ao exercício de funções públicas e, obviamente, para podermos ter reforço de regras de transparência que deem precisamente cobertura a este princípio. Há uma coisa que nós não devemos fazer. Não devemos ser nós próprios a dar à nossa atividade o estigma que possa fazer recair sobre ela qualquer tentativa de juízos precipitados que ponham em causa os direitos fundamentais também daqueles que exercem funções públicas. O Sr. Deputado não esquece, seguramente, que, por exemplo, no caso dos deputados, há normas no Estatuto dos Deputados e na Constituição da República que vão muito para além daquilo que o Sr. Deputado aqui disse, porque o Sr. Deputado aqui disse que era preciso tirar as pessoas que cometem crimes do exercício de funções. E é correto que eu faça. Ora, em muitas circunstâncias, nenhum de nós tem a certeza se as pessoas cometeram ou não crimes. Quem vai dar resposta a isso são as autoridades judiciárias. Ainda assim, aquilo que está definido no Estatuto dos Deputados e na Constituição é que em determinadas circunstâncias, quais sejam uma acusação definitiva sobre um titular do mandato parlamentar por crime superior, creio que a minha memória não me vai atraiçoar, a 3 anos de pena,
possam obrigatoriamente suspender o seu mandato. Portanto, do ponto de vista das regras, as regras existem. Das regras jurídicas. Há uma outra dimensão que é a dimensão política. É verdade que quem tem uma imputação sobre crime grave, no caso da corrupção, acima de tudo, que advém do exercício de responsabilidades e funções políticas, deve medir politicamente até onde é que a sua legitimidade política, não é jurídica, para o exercício da função possa e pode estar ou não afetada. Isso acontece para todos os crimes. E nenhum de nós está isento de ser alvo de uma denúncia e de uma investigação. Já nos aconteceu a todos, já aconteceu ao Sr. Deputado André Ventura também. Devemos fazê-lo, portanto, com critérios de responsabilidade, não diminuindo o exercício das funções, mas também não diminuindo a legitimidade política para representar o povo português. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço a resposta, porque são situações diferentes, Sr. Primeiro-Ministro. Nós não podemos ter, no exercício de funções, pessoas que estão já com uma imputação gravíssima em cima de ter contornado as regras para o exercício de funções, no exercício de funções. Mas acontece muito isso em Portugal. Muda-se a lei só para que o amigo consiga fazer aquilo que ele quer. É muito comum acontecer isso. Públicas, que é o que estamos a desempenhar aqui, e no uso de dinheiros públicos. Eu queria lhe falar, por isso, do caso do Hernani Dias, o seu secretário de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro exigiu para os outros um critério que não aplicou a si próprio e ao seu governo. E por isso, Hernani Dias acabou por se demitir ele próprio, e não por demissão do Primeiro-Ministro. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, Hernani Dias estava, como sabia o Sr. Primeiro-Ministro, formalmente suspeito em casos, nomeadamente, da Procuradoria-Geral Europeia. Mas, acima de tudo, constituiu 2 imobiliárias quando estava no exercício das funções. E hoje veio dizer que Isto é um conflito de interesses, porque tem o poder da caneta para aprovar ou não onde se pode construir e tem uma agência imobiliária. Ou seja, ele vai construir, ele vai comprar aquilo que ele sabe onde se pode construir e por aí vai começar a construir lá. Vai ganhar muito dinheiro com isso, claro. Políticos a ser políticos. a transparência, o aval e que a transparência lhe deu esse aval, o que é falso e que já vimos que é falso. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, das duas, uma. Ou o Sr. Primeiro-Ministro sabia disto e ocultou, o que eu não quero acreditar, ou o Sr. Primeiro-Ministro não sabia e não foi informado que o Secretário de Estado em funções está a ser alvo de uma investigação desta gravidade, mas, sobretudo, que tem negócios na área que o Governo está a legislar, que é a área imobiliária e a área da lei dos solos. E, portanto, eu queria lhe perguntar aqui de forma muito clara. Porquê é que mal soube destas notícias, não ligou a Hernani Dias e lhe disse assim: meu caro Hernani, tens que sair? Porquê é que não fez isto? Porquê é que esperou um dia e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, até ser ele a sair e vir ao Parlamento hoje, ou ontem, e dizer assim: não, não, está tudo ok, eu até pedi o ok. Porque são amigalhaços, pá, eles são amigalhaços, tudo que seja PS e PSD é tudo amigalhaços, pá. Não há muito por aí, são amigalhaços. Ao Parlamento, e isso é falso. Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe perguntar aqui, olhos nos olhos, porquê é que não demitiu Hernani Dias? Essa é a questão que eu gostava. São amigalhaços, porque acabaria de ser. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Porquê é que não demiti? É muito simples, porque não foi preciso. Ele tomou a iniciativa e acho que fez bem. Ele tomou a iniciativa porque viu que ia ficar com o rabo preso. Foi só por causa disso. Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado confunde propositadamente muitas coisas ao mesmo tempo para tentar passar uma mensagem. Primeira coisa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que eu usei um critério diferente, mas vai ter que comprovar porquê. Quando e onde é que eu usei sobre mim próprio um critério diferente daqueles que exigi a outros? Diga onde. Não basta alegar genericamente. Diga onde. Vá buscar as palavras uma Já aparece o outro, diga-me um, diga-me um. por uma. Vá buscar as ações uma por uma e depois cá estaremos para poder aferir com fundamento aquilo que o Sr. Deputado quer dizer. Depois, Sr. Deputado, quanto ao Secretário de Estado que cessou funções, Hernani Dias, convém dizer aquilo que é a verdade. O Sr. Dr. Hernani Dias não é, neste momento, arguído em processo nenhum que se saiba. Sr. Deputado, não ignore isso. É verdade que houve uma confirmação que, na sequência de uma denúncia, tinha sido aberto um processo que, entretanto, foi remetido para a Procuradoria Europeia. Sr. Deputado, exatamente no contexto que pode acontecer a qualquer um de nós, incluindo ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, não confunda, não fixe uma condenação sobre atos e sobre ações que não foram ainda sequer ajuizadas, já não é por um tribunal.
é por um organismo de investigação criminal. E, Sr. Deputado, dizer que o Sr. Dr. Hernani Dias tem negócios que contendem com a lei dos solos é desonesto da sua parte. É desonesto da... A partir do momento que tenha uma imobiliária, logo por aí é um conflito de interesses se tem o poder da caneta para poder mudar PDMs. Digo eu, não é? Eu que não sou político. Eu penso assim, se eu tenho o poder da caneta para mudar PDMs e tenho uma imobiliária, eu vou comprar aqueles terrenos que são baratinhos, porque não dá para construir, e depois mudo o PDM para dar para construir. Claro, óbvio. Da sua parte. É desonesto da sua parte, Sr. Deputado. É desonesto. É desonesto. E o Sr. Deputado usa propositadamente, intencionalmente, esse argumento para querer ter um ganho político. Ó, Sr. Deputado, valorize-se a si próprio, valorize a cadeira onde está sentado, valorize a política, sendo sério e sendo honesto a avaliar o comportamento dos outros. Obrigado. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, ser sério, é dizer a quem comete crimes a porta da rua é a serventia da casa. Isso é que é ser sério. Isso é que é ser sério. Não digo que ele tenha cometido um crime, mas fez uso do poder que tinha nas mãos para ganhar dinheiro com isso. É só isso. Logo por aí é um conflito de interesses que não é qualquer um que tem. Isso é que é ser sério. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu partido disseram a um deputado desta casa que tinha que sair, que este era o momento, que não se exigia mais. Mas agora não querem ter o mesmo critério sobre o PSD. E desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, não é só sobre o PSD partido. É que os negócios do Dr. Hernani, como lhe chamou, eram gestão de solos e gestão florestal. Ora, eu não... Quer dizer que então os negócios dele eram mesmo isso que ele tinha o negócio. Ou seja, ele tinha o negócio de uma coisa que geria. Ok. Percebi tudo. Corrupção. Não sei como é que gestão de solos, gestão de áreas agrícolas não é incompatível com o governo a legislar em lei dos solos. É absolutamente incompatível. É absolutamente incompatível. Absolutamente incompatível. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo quando o Sr. Primeiro-Ministro diz, bom, eu não tive que o demitir porque ele saiu. Mas Em Portugal há um enorme conflito de interesses que é... por exemplo, há um solo que não dá para construir, porque não é um solo de construção. Mas se pagares ao Presidente da Câmara ou a quem tem o poder da caneta, ele já dá para construir. Ou seja, é tudo à base do ou pagas ou então não tens nada. Aqui é muito à base disso. É como já ouviam a falar, aqui o nó é preciso moeda para ele andar. Se é que me entendem. quantos dias, Sr. Primeiro-Ministro? Quantos dias decorreram até tomar uma decisão? Quantos dias decorreram até poder voltar atrás? É que começa a ser muitas vezes, Sr. Primeiro-Ministro, em que acontece no seu governo que a sua estratégia, a melhor de todas, é ficar em silêncio. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é tudo menos ser sério. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado André Ventura não acrescenta nada a não ser confusão. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado não pode, à luz do caso que quer tratar, afirmar que quem comete crimes tem a porta da rua aberta, Sr. Deputado, porque não está minimamente comprovada sequer a suspeita do cometimento do crime, Sr. Deputado, pelas autoridades de investigação. Ó, Sr. Deputado, tem que ser sério. Repare, se eu fosse como o Sr. Deputado, responder-lhe assim: olha, por essa ordem de razão, a porta estava aberta para si, que já foi acusado e até condenado. É, Sr. Deputado. Mas eu não sou. Do que o Tribunal diz que ele tem que cumprir pena é por ele ter dito a verdade, que ele chamou bandidos a bandidos. É só por causa disso. Eu não sou como o Sr. Deputado. Eu não sou como o... E atenção, não sou apoiante do Chega, mas sou apoiante da verdade. Só isso. Senhor Deputado, eu sei valorar as coisas, eu sei distinguir as situações, eu sei olhar para um caso concreto e extrair as conclusões. Por isso é que eu não faço as afirmações gratuitas que o Sr. Deputado faz. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, sobre a criação de duas empresas, ou a participação em duas empresas que foram criadas, é verdade, Sr. Deputado, foi uma imprudência do Sr. Secretário de Estado, claro que foi.
E foi por isso que ele assumiu a dimensão política dessa ação. Agora, Sr. Deputado, não falem em incompatibilidades, não falem em negócios. Sabe porquê? Porque a atividade dessas empresas foi zero. Não há nada que possa ser imputado no âmbito dessa atividade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado... Será que não? Ou só não houve atividade porque foi descoberto? É que quando se abre uma empresa, é porque vai haver alguma atividade. Não é só abrir empresa. Sim, não é? tem de ser sério. Tem de ser sério para ser respeitado. Tem de ser sério para poder aqui representar condignamente a vontade popular daqueles que acreditaram em si. Aqueles que acreditaram em si não querem esse tipo de conversa de café, Sr. Deputado. Aqueles que acreditaram em si querem que o senhor os represente e represente as suas legítimas preocupações, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, eu queria pedir-lhe uma interpelação à mesa, por favor. Interpelação. Uma interpelação. Sr. Presidente, eu gostava de que questionasse o Sr. Primeiro-Ministro, porque comigo não há brincadeiras de meias palavras, Sr. Primeiro-Ministro. Comigo não há brincadeiras de meias palavras. Eu quero que o Sr. Primeiro-Ministro demonstre a esta Casa qual foi o crime que eu fui acusado e condenado. Quero que o Sr. Primeiro-Ministro apresente ao Parlamento qual foi a única vez que eu fui condenado num tribunal criminal em Portugal. Qual foi a única vez. Sr. Deputado André Ventura. Sabe, eu compreendo, mas... O que ele está a dizer é verdade. Foste condenado, mas foi por dizer a verdade. Tu chamaste bandidos a bandidos. Foi só por causa disso. Não estejas agora a negar-me um facto. Isso é um facto. Isso não é propriamente uma interpelação à mesa. Portanto, eu vou considerar isso integrado numa pergunta que o Sr. Deputado faz, ou então, se quiser, pode ter outra figura que eu lhe darei, se é defesa da honra em relação a essa matéria, que em princípio seria no final do debate, mas atendendo a que estamos num debate com estas características, darei agora e será considerado como defesa da honra. E, portanto, o senhor já fez. Portanto, eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado. Vou considerar como se tendo pedido então, a defesa da honra, não é? Eu gostava, nesse caso, já o fez. Eu gostava, Sr. Presidente, que o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter dito a esta Casa que eu fui criminalmente condenado, eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro dissesse onde é que isso aconteceu, quando é que aconteceu, a quanto tempo fui condenado. Já agora convinha que os portugueses pudessem saber, porque posso estar aqui fugido à lei, convinha saber quando é que o Sr. Primeiro-Ministro disse isso. E gostava, Sr. Primeiro-Ministro, sabe que há uma grande diferença entre nós. Eu, quando há qualquer coisa, dou a cara e enfrento os problemas. Condenado criminalmente no nosso país, em Portugal. Muito obrigado. Para estarmos todos dentro das regras, agora vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para, se quiser prestar os respectivos esclarecimentos, também com o mesmo tempo de 2 minutos disponível, que não entra para o tempo do debate. E não há mais interação, porque é pedido à defesa da honra, será dado esclarecimento e assim se fecha este pedido. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado André Ventura, como tive a ocasião de lhe dizer, eu não uso os seus critérios. Eu sei medir as diferenças. O Sr. Deputado conhece os processos em que interveio muito melhor do que eu. Está-me a pedir informação de que é detentor. Sr. Deputado, não vale a pena estar a afirmar. Sr. Deputado, não vale a pena. Quer-me deixar responder ou não? Já está esclarecido? Não vale a pena invocar de forma mais uma vez gratuita a sua postura em comparação com a minha postura, Sr. Deputado. Não vale a pena. Não vale a pena. Ele está a dizer é verdade. O Ventura é muito mediático, porque isso é que ele é conhecido, ele é muito mediático. Não vale a pena, até porque joga em seu desfavor, Sr. Deputado. Joga em seu desfavor. Não seja masoquista, Sr. Deputado. Eu não me escondo de nada, Sr. Deputado. O que eu não ando, isso é verdade, eu não ando ao sabor daquilo que o Sr. Deputado pretende. Isso não ando, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza absoluta. E não faço política segundo os mesmos princípios que o Sr. Deputado faz. Ainda bem, somos diferentes. Os portugueses ajuizam no final quem é que tem mais qualificação para exercer as funções para as quais se candidata, Sr. Deputado. E quanto à sua responsabilização, é conhecida, Sr. Deputado. É conhecida, é verdade, sim senhor. Está a dizer a verdade. É conhecida e até lhe vou dizer mais, e foi no exercício de funções políticas, quando o senhor se dirigiu a determinados cidadãos e foi condenado pelo Tribunal na componente civil, é verdade, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, mas eu não sei qual é a sua... O Sr. Deputado está satisfeito... É o condenado. Sr. Deputado, para ver se nos entendemos, o Sr. Deputado fica satisfeito por ter sido condenado, mas afinal é só civilmente, não foi criminalmente. Sr. Deputado. É verdade. Isto aqui é tudo verdade. É sim, senhores. Não há nada a dizer acerca disto.
É aqui que se estabelece uma diferença incomensurável entre nós os dois, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Terminou o tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Já não se ouve, Sr. Primeiro-Ministro. Já não se ouve. O Sr. Deputado André Ventura tem mais tempo para continuar a questionar. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quis fazer esta interpelação para mostrar ao país que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu aqui na Câmara em Portugal. Mentiu. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, eu disse que o Sr. Presidente da República devia ter ido à polícia em vez de ir aos bandidos, sabem que mais? Eu repito aqui, agora, no Parlamento, porque devia ser mesmo assim. Ao lado da polícia e não dos bandidos. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, essa é a nossa diferença. Então não encontrou um caso criminal em que eu tenha sido condenado. Fui condenado por dizer a verdade ao país, por dizer a verdade a Portugal. É verdade, sim, senhor. É verdade. Por dizer a verdade a Portugal. Porque para mim o lugar do ladrão é na prisão e é mesmo assim que deve continuar a ser. O Sr. Primeiro-Ministro, não gostava de terminar esta intervenção sem lhe falar de saúde. Porque, precisamente, Sr. Primeiro-Ministro, uma das áreas em que o seu Governo disse que ia fazer uma grande reforma foi precisamente a área da saúde. E eu tive a oportunidade de ver a página do Governo na área das cirurgias oncológicas, que eu vou-lhe mostrar aqui, ela é fácil de ver. Diz que, em relação à regularização das listas de espera, aparece como concluída. Diz regularização de listas de espera para oncologia. Concluída. Sr. Primeiro-Ministro, isto é falso, simplesmente. Não há outra forma de eu lhe dizer que as crianças estão a ter mais tempo de atraso nos seus tratamentos. Não há forma de eu lhe dizer que os tempos de espera estão a aumentar na cirurgia para crianças com cancro. E, portanto, eu desculpo lá dizer-lhe isto ao Sr. Primeiro-Ministro, é que já não basta mentir sobre processos, ainda mente sobre política. Eu tenho que começar a concluir, desculpe lá, com todo o respeito, enfim, que é este. O Sr. Primeiro-Ministro é um Políticos são todos mentirosos. Isto é que é uma realidade em Portugal. E se calhar em todo o mundo. Os políticos são todos mentirosos. Só que uns cumprem mais as coisas do que outros. mentiroso nesta casa e eu tenho que dizer isto assim. Desculpe lá dizer-lhe isto assim. Não há outra forma de dizer isto. Porque nós temos os tempos de espera a aumentar. O Sr. Diretor das Urgências do Amadora Sintra demitiu-se ontem, ou anteontem. Continuam as demissões nos serviços de saúde, uma atrás da outra, e o Sr. Primeiro-Ministro diz que está tudo bem. Ó Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai começar a sério uma reestruturação, uma regularização que permita a quem está em casa dizer eu não ando a pagar só para as gêmeas luso-brasileiras, ou para os imigrantes, ou para os criminosos que estão na prisão, eu também pago para ter saúde, que era isso que nós queríamos em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado André Ventura não tem mesmo cura e, portanto, nós temos que lidar consigo assim, porque essa invocação de atirar essa atuarda de que o Primeiro-Ministro mente é mentiroso, de facto, é uma forma de estar, Sr. Deputado, que não indicia seriedade, honestidade, bom senso, moderação, espírito de respeito. O Ventura é muito mediático, por isso é que ele está onde está. Se não fosse o mediatismo, ele não estava nem metade onde está. E atenção que eu não sou a favor do Chega, eu sou liberal. Pelas instituições, pelas pessoas, que é aquilo que deve marcar a ação política. Por isso, Sr. Deputado, o senhor é altamente contraditório com os princípios que invoca e exige aos outros. Sobre as doenças oncológicas e os prazos para as respectivas cirurgias, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nós conseguimos eliminar as listas de espera para cirurgia dos doentes oncológicos com dois aspectos que eu tenho aqui de realçar. Em primeiro lugar, que a grande maioria dos casos não significou que as cirurgias fossem realizadas dentro desse tempo máximo de espera, mas fossem pelo menos calendarizadas dentro desse espaço. E depois há algumas, que no caso concreto, neste momento, são cerca de 300, que são casos clínicos que estão a ser acompanhados e que não reúnem ainda condições para a realização da cirurgia e para a realização, portanto, dentro daquele prazo. E é dentro desses que há 6 crianças que se encontram exatamente nessa circunstância, uma das quais ultrapassou o tempo máximo, mas não está em condições clínicas de ter a sua cirurgia. Se o Sr. Deputado quiser aproveitar politicamente dessa circunstância, é o seu caminho, não é o meu. Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura tem ainda tempo para uma última pergunta. Está. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro consegue ser o político mais baixo dos últimos anos desta Casa do Parlamento. O mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Mas eu não lhe estou a usar isto por questões políticas. Eu estou-lhe a pedir uma resposta às mentiras do seu governo.
sobre a regularização de listas no Serviço de Saúde. Se o Sr. Primeiro-Ministro acha que isto é um ataque pessoal por não ter resolvido os problemas da saúde que se tinha proposto resolver, é um problema talvez seu. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, talvez seja verdade que eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Isso eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Não tenho cura. Ventura, olha para o que eu te digo, tu vais sair daí e a corrupção vai continuar. Isso não tem a ver com isso já está aí na pessoa, já é dentro da pessoa. Quando a pessoa tem poder nas mãos, a pessoa torna-se corrompível. É assim que funciona na política. Não tenho cura. Não tenho cura de exigir responsabilidade. E, portanto, qual é a seriedade a que o Sr. Primeiro-Ministro se refere quando diz que o senhor não é sério? É a seriedade do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde? É essa a seriedade que se refere? É a seriedade de Hernani Dias? Não, Sr. Primeiro-Ministro. Essa não é a seriedade da política. Essa é a seriedade que durante 50 anos aumentou o roubo enorme neste país, que tem levado a classe política ao ponto em que está. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, se não levar novamente como um ataque pessoal, eu gostava de falar de imigração. Porque o seu Ministro, não sei também se será Ministro muito mais tempo, mas o seu Ministro disse que há muito mais imigrantes do que aqueles que o país está. E que o número vai ser muito maior. Nós temos 1 milhão... Claro que há. A última vez que soube falar já tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes aqui. Aqueles que se sabe, fora os que não se sabe. 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil imigrantes. Eu gostava que dissesse aqui ao Parlamento então quantos são. Porque nós já sabíamos que eram mais. Isso já nós andávamos a dizer há muito tempo. E os senhores diziam, não, estão aqui os dados. Olhem para os dados. Mas bastava ir por este país, terra a terra, casa a casa, e via-se a bandalheira de imigrantes que é por todo lado. E vocês diziam, não, é falso. Olhem para os dados. Apoiados na muleta habitual do Partido Socialista, diziam, olhem para os dados. Mas do Partido Socialista eu compreendo. Eles sempre quiseram um país de bandalheira, isto é o normal, é o novo normal deles. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse afinal então, quantos novos imigrantes entraram em Portugal? Quantos novos imigrantes estão em Portugal? Quantos estão a receber subsídios da nossa segurança social? Quantos estão a fazer pressão sobre o nosso sistema de saúde? Todos, ou quase todos. Todos estão a receber subsídios, estão a fazer pressão na saúde, todos, não é? Todos vêm para aqui e querem gozar dos privilégios, mas não querem fazer nada em troca. Quantos estão a impedir que as pessoas tenham casa? E por fim, o pior de tudo, quantos são sem abrigo? Quantos são sem abrigo neste país? Era isto que eu gostava que respondesse, é isto que o país lhes diz que responde, se levar tudo como um ataque pessoal. Então, Sr. Primeiro-Ministro, está na hora de ir embora. Este confronto evidencia a crescente tensão no panorama político português, com acusações e de falta de transparência e integridade. A necessidade de uma discussão séria sobre a corrupção e a responsabilização política em Portugal é mais urgente do que nunca. Convidamos os nossos espectadores a refletirem sobre estas questões cruciais para o futuro da nossa democracia. A participação ativa e informada de todos é essencial para garantir a integridade das nossas instituições e a confiança no Está a palhaçada política. Acusa-se de um lado, acusa-se do outro. E esta palhaçada que temos é assim. Sempre vai ser assim a palhaçada da política.